peixe de carne quando manda a Santa Madre Igreja e pagar o dízimo segundo o costume. Aí eu falei para o Padre José, pai, o senhor não tem que reclamar que as pessoas não pagam nada, porque assim, segundo o costume não paga nada. Mas olha, é isso. As pessoas que cumprem com esses mandamentos é o que pode se encaixar nessa mínima condição de admissão na Legião de Maria. Eu estou certo, Padre? Por isso que os não casados não podem dizer, porque não comungam e não confessam. Pois é, se alguém disser assim, vou falar porque já ouvi, mas o Santo Padre João Paulo II falou que não sei o que as pessoas podem. Não, eu li o livro, a cartinha, tudo que o Padre São João Paulo II escreveu sobre a união do segundo casamento. Eles estão excluídos da comunhão. Eles podem participar de movimentos. Olha, nós precisamos entender uma coisa. O que é a comunhão dos santos da igreja? Eu participo dos benefícios de graças dos sacramentos porque o outro também recebeu. E eu estando ali presente na Santa Missa, eu recebo os benefícios de graça que o Padre recebeu. Tá certo? Mesmo não comungando, eu participo da mesa da palavra, eu recebo os benefícios das graças que vocês outros ali na Santa Missa receberam. Isso é que é comunhão dos santos, gente. Deixe as pessoas participarem, mas tem coisas que não podem fazer. Entendeu? Eu escutei no começo da fala do senhor que a legião tem que ter... Cuidado, o que eu falei? Pelo amor de Deus. O senhor falou assim, que a legião tem que caminhar com a direção espiritual, né? E nesse caso, a direção espiritual é delegada ao sacerdote ali da localidade da gente. Sim. Porque a gente tem que caminhar sobre a obediência. Mas a nossa situação não é fácil lá na nossa cidade, porque o nosso diretor espiritual, no caso, é o nosso padre, só que ele nunca deu atenção para a legião. Não, senhor. Que maledicente, hein? Ele nunca deu atenção. Ele assim, ó, a gente já convidou ele muito para ir nas nossas reuniões de cura, nós nem convida mais. Embora tem aquele dizer, né? Água mole e pedra dura, tá no bate, eu tenho que vir. Mas nós já, a paciência esgotou nesse sentido. Não. A gente já deu. Não, a gente tem que falar o que sempre, nós estamos aqui para escutar. Então, olha, nós já temos um manual para ele estudar, para ele conhecer, né? Toda a associação legião. A gente já marcou para ele aquela parte que fala a importância que tem o sacerdote em caminhar com a legião, sabe? A gente convida ele para tudo que a gente vai fazer. O senhor sabe aonde nós buscamos orientação, quando a gente tem dúvida? Aqui, ó, com a irmãzinha de Voé, aqui no comício. Porque ele, se nós for buscar, ele não sabe falar para nós. Por quê? Porque ele nunca procurou conhecer a legião. Então a gente tem essa grande dificuldade. Não que a gente não ame ele, que ele não tenha virtude, é cheio de muitas qualidades, a gente tem todo um amor e todo um respeito por ele. Tanto é que eu converso muito, vou lá, converso com ele sobre a legião, todas as coisas que a gente vai fazer. Agora mesmo a gente vinha, né? E eu vi aqui o padre acompanhando, né? As legiões. E a gente convida ele em todos os lugares Irmã, que a gente é convidado. Tá bom, já entendi sua dificuldade. Não vou puxar a sardinha para o padre, mas se eu estiver errado, o senhor vai me corrigir. Às vezes a atenção que eu quero é tão distinta daquela que eu preciso, que eu não vejo quando isso acontece. Nunca eu posso dizer que o padre não dá atenção para a Legião de Maria. O dia que ele chegar na missa e disser, quem for da Legião de Maria, por favor, saia fora daqui, porque eu não vou celebrar para você.
Aí você pode dizer, o padre não deu atenção para a legião. Agora, preste atenção, mas ainda não falou. Agora tem uma coisa, experiência própria. Uma pessoa é suficiente para que eu tenha ojeriza de um movimento, de um serviço. Uma pessoa basta. Uma pessoa basta para desmantelar todo o apreço que o padre deveria ter pela Legião de Maria. Muitas pessoas talvez não é capaz de fazer ele perceber que a Legião de Maria não é igual àquela pessoa. Vamos procurar entre nós quais são essas pessoas que fazem o padre ter ojeriza da Legião de Maria. É preferível não ter pessoas assim. Pessoas que querem mandar no padre, pessoas que querem mandar na igreja, pessoas que querem que seja ouvido em primeiro lugar, pessoas que estão certas em tudo. Estou falando experiência própria, que já aconteceu. Uma pessoa é capaz de acabar com a Legião de Maria numa paróquia. Basta que ela fique lá futricando no pé do ouvido do padre todas as suas maledicências. Ele vai dizer, a legião é assim. Cuidado com isso. A atenção que o padre deve dar à Legião de Maria, se eu estiver errado, o padre vai corrigir por caridade. Eu confesso com o padre, eu comungo na Santa Missa, eu tenho todos os benefícios da graça, porque quando a gente vai ler o segundo catecismo da doutrina cristã, qual é o efeito dos sacramentos? É a graça. Cada sacramento tem sua graça própria. Eu me livro dos pecados dele, arrependido pela confissão. Eu me fortaleço pela comunhão que recebo. Eu participo da Santa Missa, o sacrifício incruento do nosso Senhor Jesus Cristo no altar, pela mão dos sacerdotes. Como que eu não tenho atenção dele? Eu tenho da melhor parte que eu preciso. É isso que está faltando a gente valorizar o padre. Eu digo para vocês que a maior causa de muitos desânimos dos sacerdotes somos nós. Mas ele foi ordenado para isso. Ele não foi ordenado para ser um saco de lixo, onde nós vamos jogar tudo que não presta. Eu tenho motivo para não dizer isso de alguns padres, também tenho. Não vou falar porque não vou falar. Mas um sacerdote, não são todos, mas é um sacerdote. Cuidado para que você não tenha que prestar contas a quem tem direito de pedir pelo trato que você deu àquele que ele escolheu. Cuidado. Cuidado. Por isso que a gente tem que falar o que sente, né? Porque foi tão bom a sua fala, esclareceu tanto a gente sobre isso, né? Porque às vezes a gente está lado a lado com ele, mas a gente às vezes nota assim, estou caminhando sozinho. Cadê o diretor espiritual? Cadê aquela pessoa para orientar a gente? Ele está bem ali. Cadê aquela pessoa para animar a gente dentro do nosso movimento? Você não está errada. Quando dirige a palavra legião, assim, a gente queria que tivesse próximo, que desse um apoio, que desse uma atenção diretamente a nós legionários, porque a gente não quer sentir grande, melhor e mais sábio. A gente quer sentir que a gente precisa dessa direção. Vamos fazer o caminho inverso? Vamos fazer o caminho inverso. Eu quero o senhor padre aqui. O senhor não veio.
Aí eu vou até aí. Como? Leva uma caixa de chocolate para ele. Como? Como eu faço esse caminho inverso? O padre precisa de alguém que visita as famílias. Não precisa a gente dizer, eu visitei, padre. O padre precisa de catequista. O padre precisa de ministros. O padre precisa de agentes de pastoral. Quando o padre perceber que você se colocou à disposição, sem reclamações para isso, mas escuta, eu tenho uma pessoa ali que me representa. Vamos fazer o caminho inverso? Vamos? Vamos fazer isso? Padre, do que você está precisando? De nada. Padre, do que você está precisando? Que você se afaste de mim. Padre. Aí vai fazer o seguinte: padre, eu ouvi alguém dizer, padre, que eu tenho que ser obediente ao senhor, então tchau. Mas a brincadeira serve para a gente quebrar o gelo, fica mais à vontade. Mas não é diferente disso, não. Nós estamos sem diretor espiritual desde o final do ano. Nunca tivemos um diretor espiritual. Ele sabe, estou falando a verdade. Que tenha feito pela Legião de Maria o que nunca foi feito. Quando fui eleito presidente, chamamos o Padre Geraldo Cardoso. Teve câncer de intestino, passou por umas pinimbas lá e ainda assim estava lá. Padre, eu fui eleito presidente da Legião de Maria, mas quero uma coisa. Eu quero a Legião de Maria, porque nunca, até o jeito da gente falar pode causar uma certa impressão diferente daquilo que eu estou tentando me expressar. Eu quero a Legião de Maria nas mãos dele. Como é que eu vou fazer isso? Nós temos que fazer uma coisa, padre. Ele nos levou, apresentou todos os membros da Legião oficiais ao senhor bispo, não foi? Foi. Tudo que a gente ia fazer não precisava. Padre, mas nós queremos fazer isso. Ele que toma a decisão. Vamos fazer o caminho inverso. Se o padre não veio até nós iremos ao padre. Tá certo? Sim. E se você disser para ele que você é obediente, faz tudo que ele mandar, se ele te mandar se afastar, se afaste. Eu lembro que quando o Dom Nélio foi empossar o nosso atual padre, o padre Dalci, aí ele falou assim para eles, falou assim lá, né, no momento lá, o padre, ele não é padre de uma pastoral, não, ele é padre da igreja, da comunidade, mas a gente, aproveitando que você está explicando aí que a irmã também, nós também sentimos isso aí, porque fala em todas as pastorais, sabe? Às vezes você coloca no aviso da missa lá, terça-feira às 15 horas, Legião de Maria. Aquele dia fala, mas se você não falar, fala em ECC, Cursília, então, e outras pastorais, mas Legião de Maria, Mas a gente vai voltando, sabe? Está na hora da gente falar mal. Escuta essa mulher, Eu estou louca para falar. Não escuta. Eu preciso falar. Não, eu estou segurando assim para não falar, mas já que nós estamos aqui para esclarecer, eu quero. Tem 5 anos que eu entrei para a Legião de Maria e eu faço parte sou secretária lá da nossa presídio, da cúria da tesouraria. Tem 5 anos que eu participo. Nós nunca vimos nem o padre entrar lá na nossa sala da Legião de Maria na terça-feira, 3 horas da tarde, para falar assim, ó, boa tarde, como é que vocês estão? Isso que a gente já falou para a secretária, ó, se tiver pessoas que querem que a gente visita, vocês pegam o nome, passam para a gente, nós vamos, sem problema. Não passa. Já cansei de pedir para pôr nos avisos, assim, ó,
fala da Legião de Maria, toda terça-feira, explica, fala, se precisar a gente veste a camiseta, vai lá na frente depois da missa e fala. Não fala. Fala do grupo de oração, mas não fala da Legião de Maria. E quando a capela é assim, nós não estávamos fazendo reunião na sala, porque estava só rezando o terço e a catena. Na pandemia que nós estávamos em 2, 3 pessoas. Agora voltou, estamos em 7, 8. A capela é aqui, você está rezando na capelinha ali, e a secretaria é do lado aqui, o padre e a secretária dando a maior risada, atrapalhando o terço, não vai nem falar bom dia, boa tarde para nós. Tá certo ou tá errado? Certo ou tá errado? Eu preciso. Napoleão, esse Napoleão, ele falou para uma pessoa assim: eu estava numa caçada, eu estava numa caçada, ela tem um tapete lá em casa, assim, um tapete muito grande. Ele chegou: esse tapete desse tamanho é um couro de onça. Desse tamanho? Isso é só uma pinta. É mentira, Terta. Olha, não está certo. Não dá. As nossas amigas sempre cobram, né? Nossa, mas o padre nunca vem falar um bom dia. Está certo isso? Não dá. Não dá, mas vamos ver aqui outra coisa. Eu vou voltar. Não estou aqui defendendo o padre acima de tudo, porque eu sei que os padres são homens com todas as qualidades e defeitos, né? Ou os 2 padres aqui, pecado original, as consequências do pecado, nos faz, né? Nos enche de fraqueza. Também são homens. Sim, eu concordo. São homens. Agora, imagina se o padre tiver que participar de todas as reuniões de um presídio. Não, mas não é todas. Ele não vai Esse dar. quando que eu estou lá, ele não foi nenhuma vez. Peraí, tá certo. Se o padre não foi nenhuma vez, vamos procurar saber por quê. Ele não é obrigado a gostar de tudo. Também teve padres na nossa paróquia que não gostavam da legião, outro não gostava da renovação carismática. Cada um tem o seu jeito, vamos respeitar. Nós não precisamos acabar com a Legião de Maria, porque o padre ainda não visitou o nosso presídio. Veja, nós estávamos no dia 22 de maio, lá em São Domingos, no Goiás, Padre Joaquim Cruz. Divertidíssimo. Aqui é o seguinte: só funda a Legião de Maria para ser como é, porque se não for, não foi verdade, Teta? Sim, sim. Eu olhei para ele e disse: tá certo, mas o padre, né? Padre, nós viemos aqui para, se o senhor autorizar, fundar uma cúria aqui, São Domingos e Divinópolis. Padre Joaquim Cruz e Padre Carlos Neves. No dia de sábado, Padre Carlos Neves fez uma missa só para a Legião de Maria, numa cidade pequena daquela. Ficou esperando aparecer pessoas. Nós participamos da Santa Missa, éramos 7 pessoas, 3 eram de Brasília. 3 eram de Brasília. Padre Carlos Neves celebrou a Santa Missa, nos recebeu, conversou conosco, e aquele pessoal da Legião de Maria todo, não foi ninguém. Nós chegamos lá em São Domingos, conversando com o Padre Joaquim Cruz, e ele disse: se aqui não for fundada a Legião de Maria para ser como deve, não deixe fundar. A Legião foi fundada lá, e você sabe que foi em janeiro, fevereiro de 2018. Ele, muito tranquilo, recebe a irmã Fátima, conversa com ela. Aí ele disse: se bem que eu também nunca fui numa reunião. Não foi? Foi. Tá. Gente, a atenção do padre não tem que ser pela presença dele na reunião.
Se ele for de alguma vez, seja bem-vindo, padre. Quando a gente estava lá no Núcleo Bandeirante, fazendo a reunião, era domingo 3 horas, e o padre descansava. Aí a gente chegava e ele abria a porta para a gente, mas uma cara. Aí a gente descia, quando a gente ajoelhava para rezar o texto, vinha ele descendo a escada, grandão, assim, pesado, né? Chegava, colocava o braço assim e começava a falar. E a gente ajoelhado. E ele falava, e a gente ajoelhado. Quando ele cansava de falar, ele dizia, pode continuar. Padre Roque, o senhor já ouviu falar. Aí um dia eu cheguei também meio esquentadinho, né? Aí a igreja estava aberta, eu passei na frente do Santíssimo e falei assim, às vezes a gente precisa rezar, né? Falei, meu senhor, por favor, me escuta hoje, só um pouquinho. O padre pode descer lá, faz bem que ele desça, mas se ele descer, por favor, meu senhor, não deixa ele falar tanto. Se o senhor fizer isso, por favor, faça isso, meu senhor, na frente do Santíssimo, né? Por favor, que ele desça, mas que não fale tanto não, que a gente fica... Aí descemos para a reunião, eu era o presidente do presídio, começamos a rezar o texto. Aí vem aquelas pisadas, tá. Eu falei, meu senhor, o senhor não me escutou. Desculpa, mas o senhor não me escutou. Aí o padre chegou, sim, assim, sinceramente, verdade. Ele chegou, colocou a mão assim, e eu rezando o texto, só fazia assim, ó. Rezamos o primeiro mistério, e ele não falou nada, e eu só fazendo assim. E pensando, que hora que ele vai começar a falar? Terminamos o terço, aí ele falou, terço bem rezado, parabéns, continua. Eu falei, Deus me ouviu. Deus escuta a gente, irmão, Deus escuta. Vai lá, conversa com ele também, conversa com o padre, mas conversa com Jesus também. Quando o padre pedir Legião de Maria, a missa para vocês venham. Marca presença. Dê demonstração de que realmente está caminhando com o padre. Se ele não gostar da Legião de Maria, não é de você pessoalmente que ele não gosta. Mas, repito o que eu já disse, uma pessoa só é suficiente para fazer o padre se desgostar de um movimento. Não tenha dúvida disso, isso acontece. Ele vai associar as suas chatices à Legião de Maria. Então, eu acho que é melhor a gente procurar essas pessoas na Legião e pedir, muda. Esse padre já me chamou de linguarudo, padre, mas ele foi enganado, eu não falei nada. Vamos lá? E aquela resistência toda, ele teve um problema na cabeça e não conversava. Ele celebrava lá, quando ele ia passar, as orações eucarísticas, ele se perdia, ficava lá. Alguém ia lá, mostrava, ele continuava. Ele estava lá no cantinho dele e alguém chegou, olha, testemunho, viu? Não estou me engrandecendo. Já fiz reunião na calçada, porque ele não abriu a porta. Todas as aulas de catequese que eu preparava, levava para ele ver. Aí ele dizia, o Papa disse que o católico tem que ter 3 dimensões, litúrgia apostólica e espiritual. Aí toda hora que eu levava a aulinha de catequese, ele dizia, o Papa disse que o católico tem que ter 3 dimensões, litúrgica, apostólica e espiritual. Eu falei, meu Deus, ajuda que eu entenda o que é isso, porque eu estou mais perdido que... Tá bom. Aí ele fazia uma adoração no domingo à tarde. Eu fiz um roteiro de adoração, entreguei, olha padre, para ajudar no grupo de adoração. Dimensão litúrgica. Oh, já achei uma.
Aí fui fazer uma palestra sobre oração para os vicentinos. E ele diz assim, vou colocar uns arranjos aqui, não é? Estava boa de acordo com o catecismo. Dimensão apostólica. Não é? Aí um dia, estava nas orações lá, sabe? E ele disse para mim assim, né? A gente fazendo aquilo direitinho, de acordo com o que o padre pedia, né? Claro, como nós já dissemos aqui, o benefício da graça, o efeito dos sacramentos é a graça. Cada sacramento tem a sua graça própria, sacramental. Nós sabemos disso, o padre percebe, o padre vê a nossa dimensão espiritual. Né? Aí quando nós chegamos lá, ele estava doente lá sem falar nada, alguém chegou assim e diz, não sei o que, o Joel. E o padre, competente. Legião. Quando disseram assim, a legião de Maria, o que o padre falou? Vencedora pela obediência. Já fizemos reunião da cura embaixo de um pé de eucalipto porque ele não abriu a porta. Eu vou brigar com ele? Para quê? Será que o padre não está esperando que você chegue e se apresente como pessoa que quer ajudar a igreja e não fazer as suas vontades, os seus gostos? Será? Por que não reflita sobre isso? O padre é um só. Tá certo? Tá certo, sim. Tá certo, mas nós tentamos. Deus criou o homem, colocou no jardim bonito, sem pecado, cheio da graça. De repente aparece alguém, desmantela tudo, e Deus, para reconstruir aquilo que ele fez em tão pouco tempo, num gesto de sua vontade, Deus, desde o começo do tempo, fazendo milagres, fazendo tudo, tirando água de rocha, atravessando o mar a pé enxuto, e as pessoas não se convencendo, até que ele mesmo virou gente, morreu por nós, e a gente ainda continua sem entender. Quem tem mais paciência, Deus ou nós? Então tenha paciência. Tenha paciência, não é? Tenha paciência. Não cansa de tentar não, viu? Pois bem, tem mais alguma outra pergunta sobre isso? Joel, posso falar? Pode. O coração tá ardendo. Se eu não falar, eu vou explodir. Não pode explodir, não. Não pode explodir não, se explodir vai de fora, né? Só lembrando aqui que quando a gente vê tanta situação, tanta coisa bonita, né? E aí o Joel falando aqui de que ele rezou debaixo de um pé de eucalipto, né? Rezou não, fiz a reunião. Fez a reunião, né? E aconteceu um fato engraçado. Tem um homem, um senhor, que fica hospedado na capela Nossa Senhora Aparecida, já tem um tempinho. Então, todo mundo que fica na porta da igreja, a gente acha que é andarilho, que é drogado, que é bêbado, que não tem lugar. Só que aquele senhor, ele é diferente. Naqueles dias que estava muito frio, eu comecei a levar agasalho para ele, porque estava frio demais. Levei agasalho, levei comida, e ele começou a me agradecer de forma diferente. Aí eu percebi que outras pessoas estavam levando comida para ele, levando água, cuidando dele também, na porta da igreja. E em momento algum a gente sentia cheiro de bebida, de cigarro, de outras coisas. Ele cuidava dele, higienizava.
lavava a roupa dele no posto, punha secar na grade da igreja, no corrimão. E sempre tratando a gente bem. Na hora da missa, ele tira as coisas dele, põe atrás da igreja. Quando termina a missa, fecha a porta, ele volta de novo. E essa semana, eu fui levar comida para ele, eu vi que ele não estava. Aí eu voltei para trás. Cheguei, guardei a comida. Aí toda hora eu ia na esquina e olhava. E anteontem ele me fez chorar muito. Como a gente não pode apontar o dedo, e como a gente deve rezar e agradecer, ele me fez enxergar um monte de coisas. E hoje, Joel falando aqui, e me veio a ele na minha cabeça. Quando a senhora me falou do padre, quando a outra irmãzinha também questionou o padre, nós devemos ser gratos. E aquele homem, aquele gesto daquele senhor, me fez enxergar tudo isso. O quanto nós, que batemos no peito, legionários, somos ingratos. Não compreendemos, não prestamos atenção nos mínimos detalhes, na mínima ação sequer de Deus na nossa vida, na nossa volta. Aquele senhor chegou para mim, eu saindo de casa, ele chegou para mim e falou assim: Dona, espera um pouquinho. E eu esperei. E ele falou para mim assim: olha, eu quero agradecer muito a senhora, porque eu estou indo embora. Eu vou na segunda-feira, amanhã. Talvez eu não veja a senhora mais, mas eu quero agradecer pela hospitalidade. Que hospitalidade! Pela acolhida. Que acolhida! Se ele estava dormindo no relento, na porta da igreja. E ele me ensinou com essa pequena palavra: hospitalidade, acolhimento. Ele se sentiu acolhido, amado por aquele pequeno gesto. Isso foi me vendo, eu fui vivendo aqui essa situação. Como eu tenho acolhido o meu padre, como eu tenho aceito o meu padre, como eu tenho rezado o meu padre. E quando fala que o padre visita uma pastoral ou não visita a minha, vem no meu coração que nós temos que jogar um pouco